Pessoal, só para finalizar, eu queria, vamos dizer, deixar explicado para vocês também essa questão que eu comecei a falar sobre, vamos dizer, o intervalo, né, que representa a água disponível no solo. Como eu falei, a água disponível no solo, ela vai estar compreendida entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó, quando a gente está fazendo as medidas, a gente mede alguns valores, entre eles, eu acho que vocês viram uma tabela em cima que tem valores que medem, por exemplo, o percentual de água para cada tipo de solo. Então, esses intervalos é que determinam os quantitativos. Esses quantitativos, eles representam como se fosse o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia, certo? Então, o ponto de murcha permanente representa a caixa vazia, no seu nível mais baixo, certo? E a capacidade de campo representa a caixa cheia, no seu nível mais alto. Só que, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, a gente tem um intervalo aí. Então, essas variações no intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente é que representam também os momentos da gente irrigar a planta, ou irrigar o solo, certo? Ou recarregar esse solo, certo? Então, o solo, ele vai ser compreendido, né, a recarga desse solo, para fins de irrigação, justamente entre esses termos. Logicamente, também é o seguinte, a gente não pode deixar que a capacidade de campo, aliás, a capacidade de campo não, esse nosso reservatório, que é o solo, chegue no ponto de murcha permanente. Isso é inconcebível, certo? Você não pode deixar o solo no ponto de murcha permanente, porque se você chegar no ponto de murcha permanente, a planta vai morrer, certo? Então, geralmente se faz a administração da capacidade de campo, certo? Pelo menos 70% da capacidade de campo, ou seja, a gente mede esse intervalo, né? E quando chega, por exemplo, a caixa d'água chega a 70% dessa caixa d'água, que é esse intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, a gente faz uma nova irrigação para novamente chegar na capacidade de campo e novamente ter a água disponível. Sempre que eu vou produzir, que eu tenho a intenção de utilizar a irrigação como método para aumentar a minha produção, eu sempre tenho que deixar o meu solo na capacidade de campo, para que assim as plantas que eu esteja produzindo venham a expressar o máximo do seu potencial produtivo, certo? Então, quando a gente está falando de irrigação e usando esses termos para a relação solo e água, né, num projeto de irrigação, por exemplo, você tem que deixar o seu solo sempre próximo à capacidade de campo. Nunca deixar e nem pensar fazer com que ele chegue no ponto de murcha permanente, porque se ele chegar, você perdeu produção, você perdeu seu dinheiro, você perdeu produtividade, beleza? Então era isso, eu queria concluir só fazendo essa explicação para vocês. Tem um gráfico aqui que mostra mais ou menos essa distribuição, né, entre os pontos, o ponto de murcha permanente, que é também medido principalmente, né, a interpretação ou a medição desses momentos, né, do ponto de murcha permanente e a capacidade de campo são medidos, por exemplo, pela umidade do solo, certo? Então tem lá os intervalos entre a umidade do solo e a capacidade de campo, né? Os valores da umidade de campo no ponto de murcha permanente e os valores também da umidade do solo na capacidade de campo, certo? Então, era isso que eu queria falar sobre esse assunto especificamente, a relação existente na irrigação entre o solo e a água, certo? Então, primordialmente é isso. Amanhã a gente volta com outro tema, beleza? Grande abraço para vocês e até os próximos vídeos.